Boa noite. Estamos começando agora nossa apresentação sobre François Doutot. Esses são os integrantes do grupo e aqui falaremos sobre os temas. Os temas são os três aspectos da imagem do inconsciente do corpo, a patologia das imagens do corpo, formulações sobre entrevistas preliminares e a psicanálise com criança, o enquadre e as modalidades técnicas e a conclusão. Boa noite a todos, eu sou a Brenda e eu vou dar início ao tema sobre os três aspectos da imagem consciente do corpo. Vou começar falando sobre o aspecto estrutural. O aspecto estrutural da imagem do corpo, ele é apresentado em três instâncias, que elas são inseparáveis e elas atuam numa dinâmica ligadas pela pulsão de vida. Sendo elas as imagens de base, a imagem funcional e a imagem das zonas erógenas. A imagem de base, ela nada mais é do que o sentimento do corpo que foi posto em um local de forma plena. Ela abrange o simples sentimento de existir de uma forma contínua. Ou seja, qualquer tipo de perturbação ou de incômodo que a criança venha sofrer, ela vai sentir vai ser visto como algo mortal, já que é nessa imagem que é inserido o indivíduo à vida. Já na imagem funcional, ela está ligada à necessidade da realização de desejos. Então, ela está diretamente ligada à tensão do desejo. Enquanto isso, a imagem das zonas erógenas, ela está ligada ao prazer e ao desprazer da criança em relação ao outro. Apesar de termos três imagens, e todas elas serem inseparáveis e atuando juntas, a imagem de base, ela segue sendo a mais importante para o psiquismo infantil. Agora eu vou passar a palavra para Camila, que vai falar sobre os dois outros aspectos. Boa noite a todos. Agora eu vou falar sobre o aspecto genético dinâmico. Bom, quando trazemos, esses aspectos, estamos abordando sobre a imagem do corpo como um fruto de elaboração e desenvolvimento que estão em constantes mudanças com o passar do tempo. Conforme o sujeito passa por cada estágio, traz uma nova mudança na sua imagem de base, trazendo uma maturidade de cultura, podendo ser modificado o seu estilo musical, a sua forma de falar e até mesmo pensar. Então, assim, acaba modificando tudo, até mesmo a sua organização social. Douto, ele percebe a diferença entre uma imagem oral e a imagem anal. Para Douto, toda nossa experiência vivida através do tato, visual, olfato e auditivas são essenciais para que ocorra uma construção de imagem. Com o decorrer do tempo, a imagem do corpo ele evolui e se estrutura. Isso ocorre por conta das emoções articuladas pelos desejos eróticos, ou seja, isso designa uma experiência psíquica completa, inconscientemente vivida na infância, que acaba sendo decisiva para a sua futura identidade sexual. Na experiência do espelho, percebe-se que a imagem do corpo é recalcada e desaparece em favor da corporeidade visível. Esta experiência é uma prova que o sujeito se descobre outro, diferente da mãe. Quando ocorre o reconhecimento no espelho, para o sujeito acaba sendo algo dramático, pois ali ele é obrigado a ter uma identidade com um corpo separado. Bom, agora eu vou falar sobre o aspecto relacional. O aspecto relacional é uma elaboração da imagem de teu corpo que só se faz em uma relação de trocas e de linguagem com outros. Lembrando que ela se apoia em outro, moldando-se e se espelhando também em outro, passando a mandar em seu próprio corpo, no sentir e até mesmo no dizer de sua mãe. Tanto a comunidade sensorial emocional quanto a fala do outro aparecem como duas essências dessa imagem do corpo. Lembrando que
As falas organizam e até mesmo permitem o cruzamento corporal com essas imagens do inconsciente. Bom, agora eu vou passar minha palavra para o Matheus. Para François Doutor, a patologia das imagens do corpo é algo muito mais complexo, e novos autores falam que é a base para o entendimento da regressão, tese usada por Freud como mecanismo de defesa. Mas podemos ver que para Doutor vai além do que foi dito. Ela assume uma postura mais orgânica. A regressão para Doutor é a maneira da gente se ligar com o eu mais arcaico, e a partir desse momento podemos não só entender, mas também não só nos entender, mas também entender ao próximo. E tendo em vista essa introdução, a autora valorizou dois aspectos para ocorrer essa patologia: a disjunção ou também separação das três imagens do corpo citadas anteriormente e da reversão para a imagem mais arcaica, onde podemos ver que ocorrem grandes mudanças no nosso campo do inconsciente. Podemos ver como um estatuto de instrumento terapêutico. As patologias ocorrem por quatro motivos: quando há perigo e ataque contra a imagem de base, podem desenvolver-se mecanismos fóbicos ou persecutórios. Quando há carência de uma pessoa nutriz ou falta de reconhecimento do desejo, podemos temer uma regressão com o ressurgimento de uma imagem do corpo passado. Havendo perda dos primeiros referenciais identificatórios, sobretudo sensoriais, existe um risco de morte psíquica. Ou, quanto à alteração e à dissociação com contato com crianças psicóticas ou autistas, remete-nos às imagens mais arcaicas do corpo, ao apego da criança a uma imagem de que ela não consegue renunciar, às zonas psíquicas danificadas, insólitas, não mais codificadas nas relações com o outro. Agora, passarei a minha palavra para o Nicolas. Boa noite a todos. Eu sou o Nicolas e vou falar sobre as formulações sobre as entrevistas preliminares e a psicanálise com crianças. Douto dava uma grande importância pelo ambiente familiar, onde era essencial uma entrevista preliminar para uma análise melhor e decidir pelo tratamento da criança. Com seu modo, ela construiu uma maneira de conceber a criança e, consequentemente, de analisá-la. Douto tinha uma facilidade com o trabalho de reeducação, do trabalho psicoterápico e da prática psicanalítica com crianças. Ela dava um ótimo acolhimento ao acertar as crianças na análise e orientava com os materiais que ela produzia. Agora eu vou falar sobre as entrevistas preliminares. O fundamento da entrevista preliminar permite, de um lado, compreender de onde vem a demanda, investigar quem está realmente sofrendo e, de outro, estudar a dinâmica familiar, o lugar da criança no narcisismo dos pais, as projeções de que ela foi objeto, o ético do pai, o ético da mãe e o jogo inconsciente pais-filhos. Ela tinha uma participação na análise de seus filhos e a preocupação dela em estabelecer um sentimento de confiança para que os pais aderissem ao tratamento de seus filhos e sabia muito bem reconhecer que haviam ter sido mãe do infância, sabendo que passava com o desejo dos pais um pelo outro. A escuta dos pais no tratamento analítico da criança é fundamental, pois será a partir dessa mínima separação que o analista poderá efetuar um trabalho melhor com a criança. Por muitas vezes, as entrevistas com os pais eram suficientes para saber da situação quando a criança tinha apenas o sintoma de uma problemática parental. A doutor fazia um procedimento onde, primeiro ela recebia os pais, juntos, depois somente a mãe, depois somente o pai, a criança com os pais e depois a criança sozinha. E mesmo com os pais separados, ela exigia que o pai ausente desse sua concordância para dar procedimento para o tratamento da criança. Junto com a criança, os pais eram levados a formular o motivo pelos quais buscaram psicoterapia analítica, sendo importante para ela a resposta dos pais sobre o que os incomodava, e logo em seguida perguntava à criança. Depois deixava a criança sozinha para que ela pudesse falar o que causava problemas. As entrevistas, portanto, visam a rejeitar o sintoma a ser compreendido como uma linguagem por decodificar, o mal-entendido na dinâmica relacional, histórica e inconsciente pais e crianças. Agora eu vou passar minha fala para a Sara.
Olá, boa noite. Meu nome é Sara. Vou falar sobre o enquadre e as modalidades técnicas. O enquadre aplicado em adultos não se adequa para o tratamento em crianças. Porém, na análise são semelhantes, tanto para a criança quanto para o adulto, pois há uso de duas regras: a verbalização da associação livre e o pagamento de sessões com modalidades específicas. Douto não utiliza brinquedos com as crianças. Sendo assim, ela usa 4 elementos para atendimento dos pequenos, que é composto por lápis, papel, massa de modelar e a fala da criança. Através desses 4 elementos, se obtém a associação livre e a vivência transferencial. Douto diz que a criança pode fazer sozinha, e isso se torna muito melhor. Em vez de dar um brinquedo que a criança vai projetar, ela deixa a criança desenhar ou modelar e assim vai alcançar maior resultado. Para adulto, não é interessante realizar uma interpretação direta do desenho, e sim, através da escuta, entender o que a criança tem a dizer. O ideal é o analista realizar um questionamento, a fim de buscar compreender o que o pequeno pensa e sente, e assim ter um testemunho de vivência do mesmo. Então, de modo geral, assim como na análise com adultos, que através de sonhos e fantasia se obtém um determinado sentido, com o desenho e a modelagem se constrói um diálogo analítico com a criança. Agora eu vou passar a continuidade para a Monique. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade no tema enquadre e as modalidades técnicas. Douto enfatizava a importância de escutar as crianças no nível de compreensão delas. Mais importante do que escutar é saber compreender o significado de falar na língua delas. E a linguagem utilizada para falarmos com crianças é da imagem corporal. Quando passamos a compreender essa imagem do corpo, estabelecemos uma comunicação significativa. Consequentemente, Douto traduziu o que a criança estava sentindo para a linguagem dela, oferecendo um lugar acolhedor ao qual a criança pudesse falar abertamente. Douto insistia no fato da análise não ser uma brincadeira, nem uma erotização relacional, nem um gozo compartilhado. A criança iria para aprender sobre si mesma e não para ser consolada. Agora eu vou falar um pouco sobre o pagamento simbólico. A criança não consegue pagar e não entende a necessidade de se pagar por uma terapia. Então é onde entra o pagamento simbólico. No caso dos adultos, eles sabem que precisa pagar pelo processo terapêutico. Quando se paga por algo, precisamos entregar algo. Um exemplo: quando a criança paga, ela espera receber algo em troca. Mas no processo analítico, ela não deve esperar algo do analista. Assim, o pagamento simbólico se resume no resultado analítico. A criança busca apenas se entender e a melhorar a si mesma. Agora eu vou passar a palavra para o Donizete. Boa noite, eu sou Donizete. Eu vou concluir aqui o nosso trabalho com esse resumo. Depois dessa exposição sobre as contribuições teóricas originais de François Douto, evoquemos brevemente a clínica inovadora. Sua preocupação profilática e sua paixão pela educação, vislumbradas desde quando ela era pequena, torna-se médica da educação, seria um fio condutor da sua vida profissional de François Douto. Ela logo adquiriu a convicção de que a etiologia dos distúrbios situava-se nos não ditos e nas dinâmicas inconscientes transgeracionais pervertidas, julgando, além disso, que as contribuições da psicanálise não deviam ficar circunscritas apenas ao consultório do analista ou à capitalização de um saber. Ela se dedicou, no fim da vida, a inúmeras atividades de prevenção, como a criação da Casa Verde, local de recepção e escuta de pais e crianças de tenra idade, ou a publicação de numerosas obras. Militante da fala verdadeira e da escuta das crianças, ela trabalhou por restaurar a verdade do sujeito em sua dimensão desejante.